hashtag 50 fatos sobre mim. Teve seguidor que pediu, então eu achei interessante e resolvi responder pra vocês. Vamos lá? São 50 fatos, gente. Então eu tive que fazer uma cola pra conseguir dar conta de responder tudo isso, de colocar aqui 50 fatos interessantes, assim, que talvez vocês não soubessem sobre mim. Então, tomara que eu não me enrole, né? Primeiro, meu nome completo é Ana Carolina Muniz Garcia. Segundo fato é que este nome não é o desde que eu nasci. Meu nome de solteira é Ana Carolina Soares Muniz. Mas quando eu casei, eu tirei o Soares e coloquei o Garcia dele porque eu achava que ia ficar mais bonito. Só por isso. O terceiro fato é que, assim, a maioria das pessoas que me conhecem desde pequena e família me chamam de Ana. É só Ana ou Aninha. E o pessoal que me conhece assim mais de agora, algumas pessoas com que eu trabalhei aqui na cidade, me chamam de Carol. E quando eu fui montar o blog, eu achei que o Carol ia ficar mais bonitinho com o Muniz, já que tinha muita gente que me chamava de Carol. Então eu acabei pegando o Carol para colocar no blog, né? Mas assim, me chamam meio a meio, então às vezes quando eu tô em algum lugar eu não sei até tipo se falar Carol, Ana, eu fico tipo para onde olhar, assim, porque tem muita gente que me chama de Ana e tem muita gente que me chama de Carol. Quarto fato, a minha altura é 1,69 cravadinho. Mas o engraçado, quinto fato, é que essa altura não é a mesma que eu tenho há muito tempo. Assim, eu descobri na adolescência, acho que na adolescência não, acho que eu já estava mais velhinha, eu descobri que eu tenho escoliose, não sei se é escoliose, e é aquele probleminha aqui na coluna que ela dá uma curvadinha, sabe? Então, quando eu comecei a sentir muita dor e descobri que eu tinha isso, o médico falou que provavelmente eu tenha diminuído, porque realmente eu lembro que quando eu me media antigamente era coisa de 1,71, eu devo ter diminuído coisa de uns 2 centímetros, segundo o médico. Então, esse 1,69 é por causa da minha coluna, que diminuiu. Sexto, meu peso é de 52 quilos, assim, há anos. É 52 quilos e umas 600 gramas, varia de 600 para 200, mas eu não saio dos 52. Eu posso comer um monte, que o 52 vai continuar. E pelo contrário, se eu até pegar uma gripe, é capaz de pular para um 51 tipo, rapidinho. E o sétimo, tem muita gente que pensa que assim, eu levo uma vida toda regrada para manter esse peso. Não é isso, na verdade eu até queria engordar um pouquinho, mas eu não consigo, gente, é muito difícil. Eu tenho, a vida inteira eu fui assim, sabe, de manter o peso. Na verdade, meu peso a vida inteira foi de 49 quilos. Mesmo antes de eu engravidar era 49, depois que eu tive, nas 2 gravidezes, depois que elas nasceram, passava coisa de 1, 2 meses, eu voltava para os 49. Mas depois que eu comecei a treinar, a fazer exercício, isso faz coisas de uns 3 anos, eu consegui aumentar um pouquinho para 52 e mantenho esse 52. Mas não é que assim, eu não como para não engordar, não, eu realmente não consigo. É muito difícil de eu conseguir criar massa, de eu conseguir aumentar um pouquinho. Já tô... Gente do céu, ai meu Deus! Eu me enrolei. Eu vou tentar ser mais rápido, senão esse negócio vai ficar muito longo, né? Nono fato é que eu sempre tive muita noia, muita assim, preocupação com esse negócio de peso. Eu nunca gostei de ser magrinha assim, e tem gente que acha que, nossa, ela se acha porque ela é mais. Não, gente, eu não me acho. Eu sempre quis ter um pouquinho mais de carne, mas eu nunca consegui. Então assim, eu sempre tive muito problema de autoestima por causa dessa magreza, assim. Passei anos e anos de adolescência, coisa estava usando assim calça comprida, porque eu não conseguia usar shortinho, sainha, porque eu achava que eu era muito magra, que a minha perna era muito magra. Então era sempre coisa comprida para não mostrar muito corpo, sabe? De vergonha, porque eu achava que era magra demais, assim. Nunca gostei. E aí, décimo, tá aí uma das razões para eu ter criado o Voga Rosé. Quando eu criei o blog, eu queria tentar fazer muita mulher se sentir melhor com o seu corpo e tentar começar a se aceitar mais e pela moda, indo pelo meio da moda, né? Pra tentar ajudar um pouco a elevar a autoestima da mulherada, porque eu sempre sofri muito com esse lance de autoestima. 11ª, cores preferidas. Eu amo preto e amo rosa, mas não é o rosa pink ou rosa claro, é o rosé, justamente do Voga Rosé. É o rosé. Eu amo aquele rosa que muita gente conhece como rosé, conhece como rosa envelhecido e que lembra até um nude às vezes, assim, mas é aquele
rosadinho, bem envelhecido, assim, eu sou apaixonada nessa cor. Apesar de eu usar, 12ª, muito preto na adolescência. O preto já vem da adolescência. Aí tá outro fato interessante, 13º. Eu sempre fui muito pessimista. Muito. Mas isso melhorou muito. Porque antigamente eu era bem pessimista, sabe? E tanto que eu acho que foi por isso que eu usava muito preto na adolescência, porque eu tinha sempre aquele baixo astral, sabe? Aquilo, ai, nada vai dar certo, ai meu Deus, sabe? Aquela pessoa assim, eu era bem down mesmo na adolescência. E acabava usando muito preto. Mas isso mudou muito quando eu conheci o meu marido. Que aí tá um outro fato interessante, o 14º, ele realmente, eu casei com o meu namorado de adolescência. Não é que ele foi o primeiro namorado, mas aquele namorado sério que você fica anos e tal, foi o primeiro. E foi com o qual eu casei. Lógico, eu tive 1000 namoricos e tal, mas nunca foi um negócio assim, tão sério, sabe? Ele realmente foi o primeiro namorado sério com o qual eu acabei casando. 16º, por isso a gente casou tão cedo. Eu casei com... quantos anos? Eu casei com 22 anos, 22 ou 21, casei super cedo. Tanto que muita gente, a cidade aqui é pequena, e eu lembro que quando eu casei, muita gente achou que eu estava grávida, porque eu estava casando com 21 ou 22 anos, porque eu tinha aquela carinha de criança ainda, né? Mas não, a gente casou cedo porque, gente, a gente namorava desde os 16. Então, a gente tinha que casar logo, ia ficar fazendo o quê? Tipo, namorando mais quanto tempo, né? E pensa, né? Agora eu estou com 29, a gente fez 14 anos juntos e são 7 anos de casado. Em todo esse tempo, 16º, teve muito apelido engraçado. A gente começou a se chamar por vários nominhos engraçados e tal, que foram diminuindo, porque quando a gente começou o namoro, eram os apelidos muito grandes. Hoje em dia, a gente tem um apelidinho que a gente se chama de Tchucos e Tchucas. Então é sempre Tchucos e Tchucas que a gente se chama assim. Tanto que o Denis mal fala o meu nome. Se ele falar o meu nome dentro de casa é porque ele tá tipo meio bravo, tá meio sério, entendeu? Aí você já fica tipo, opa. Porque aqui em casa é só Tchucos e Tchucas o tempo inteiro. 17º, por isso que eu tive filha cedo. Muita gente pensava que você é doida, né? Porque eu tive filha com 23. 23, a minha primeira nasceu com 23. 23? 23 para 24. Mas eu quis ter filho cedo mesmo, porque os meus pais me tiveram cedo, eles são novos, então eu acho um máximo ter pai assim, sabe, com pico total ainda, assim, e eu queria isso pra mim, eu queria poder ver minhas filhas crescendo e com super pique pra estar junto com elas o tempo inteiro, sabe? Então eu queria ser uma mãe jovem, eu realmente escolhi isso pra mim. E tá aí um outro fato interessante, o 18º, eu já falei, né, que eu tenho 29, então 18º. 19º, as duas foram planejadas, não tive nenhuma delas sem querer, por isso que elas nasceram cedo, não. As duas foram totalmente planejadas. Planejei, quero ter Sofia, aí passou um tempo, vamos ter Valentina agora? Vamos. As duas foram totalmente planejadas, vieram no momento que a gente queria que viesse mesmo, e até a distância entre as duas, assim, todo mundo fala, mas teve uma bem pertinho da outra, porque são 2 anos de diferença só. Mas a gente quis, assim, pra criar as duas juntas, brincando o tempo inteiro, a gente achava um barato, assim, crianças crescendo juntas, e a gente queria isso. 20º, não quero ter mais filhos, gente. Um monte de gente me pergunta isso. Você tem 2, não quer mais? Não quero ter mais filhos. É muito lindo, maravilhoso, mas dá muito trabalho, gasta muito dinheiro. Não dá, chega de filhos. 11º, eu detesto quando me perguntam, mas você não vai fazer um menininho? Não vou fazer um menininho, não me perguntem isso. Não pretendo ter um menino, amo ser mãe de menina, eu acho que eu fui feita pra ser mãe de menina. Eu acho que eu não ia saber criar um menino. Um outro fato interessante pro 20º, já tô me enrolando toda, é que eu nunca fui muito doida em criança, assim, sabe? Na verdade, até hoje eu não sou daquela que vai, sei lá, pra um parquinho e fica olhando as crianças, tipo, ai, que crianças lindas. Eu nunca tive muita paciência, então eu não sou, assim, aquela pessoa que baba nas outras crianças, assim. Não sou muito disso, não. Eu sou bem na minha, assim, quanto a isso. Eu não sou aquela mulher muito melosa, sabe? Outro fato interessante é que depois que elas nasceram,
eu acabei ficando um pouquinho mais emotiva, assim, de um jeito que eu não era tanto antes. Então hoje, se eu vejo mensagem no Facebook, vídeo no Facebook de criança, ou filme que fala assim muito de criança, apesar de eu não gostar, não dar muita bola pra criança, eu fico muito emotiva com histórias de criança, assim, sabe? Coisa de doença, de morte, que seja. Então isso, às vezes, quando aparece, né, quando você tá no Facebook, aparece aquelas coisas no feed de coisas ruins que colocam criança, eu não gosto nem de ver, porque eu realmente parece que eu vou até passar mal na hora que eu vejo de tanto nervoso que dá. Mas isso aconteceu depois que eu tirei as duas, assim, acho que é coisa que a gente tem depois que vira mãe, né? 24º, eu quase não choro. Eu tento sempre dar uma de durona, assim, então é muito difícil alguém me ver chorar, muito difícil. Mas eu choro com filmes, é um outro fato interessante. Eu choro com filmes eu choro, mas eu sempre choro, tipo, muito disfarçadinha, assim, porque eu não gosto de que ninguém me veja chorando, assim, sabe? Eu não sou muito fã, não. 26º, eu amo comédia, e se eu puder, eu vejo só comédia. Mas, o que mais? Mitologia grega também, 27º. Eu adoro filme de mitologia grega. E aí tem um outro fato interessante. Quando eu era pequena tipo assim, não sei, acho que coisa de 10 anos, eu não lembro exatamente, mas eu era assim, pequena mesmo, eu acho que eu não tinha nem 10 anos ainda. Eu li um livro, tipo, dessa grossura, assim, eu acho, falando sobre mitologia grega, mas era um livro de adulto. A minha mãe fazia faculdade de história e ela vivia com aqueles livros, né, épicos e tal, o tempo inteiro lendo. E eu lembro até hoje do livro, era uma capa vermelha, com um símbolo na frente daquelas estátuas gregas e tal. E falava sobre as histórias dos deuses, explicando a história de cada deus, assim, tal, da mitologia grega. Então pensa, né, eu não devia ter nem 10, 9 anos e eu li o livro inteiro de mitologia grega. Então até hoje eu sou apaixonada por essas histórias, adoro filme assim. Agora, outra coisa, por que eu não vejo filmes que não sejam sobre isso, né? Que sejam geralmente mais comédia? Eu me envolvo demais com o filme. Então, tipo assim, se eu ver um filme que é tipo, baseado em fatos lá, um filme triste falando sobre alguém que ficou doente e morreu, não sei, alguma coisa assim. Gente, eu me apego de uma maneira ao filme que eu fico tipo a semana inteira, ai meu Deus, mas aconteceu isso com aquela pessoa. Tudo bem, nunca nem conheci a pessoa viu lá 500 anos atrás. Eu absorvo o filme de uma maneira que eu sofro demais. Então assim, se eu vejo um filme, não é nem baseado em fatos, mas é uma tragédia muito grande, eu fico a semana inteira, putz, ai, um filme tão triste, aconteceu isso, aquilo. Então eu não gosto de ver filme de drama, nada do tipo, sabe? Porque eu fico tempos e tempos pensando na história do filme, não gosto. Então eu prefiro ver filme pra dar risada e extravasar. 30º, eu sou movida à música, eu amo música demais, então eu acho que tá aí até porque, por isso que aqui em casa a gente não acha que a gente gasta, a gente investe mesmo em festivais, em shows, toda vez que aparece banda que a gente gosta, cantor, a gente vai mesmo, sabe? Às vezes até paga caro, mas vai mesmo, paga lá, divide no cartão e vai, porque a gente adora música aqui em casa. A gente escuta música demais o tempo inteiro, música. Eu sou de um tal tipo com música que várias etapas da minha vida, ou acontecimentos da minha vida, eu lembro de tal música. Naquela época eu lembro de música tal. Quando eu namorava com aquele cara eu lembro de música tal. É muito assim, sabe? Então, eu tenho uma música para cada etapa da minha vida, assim. É meio que coisa de vida de trilha sonora, sabe? Tipo, a minha tem, e eu sei qual que é ela. Outra coisa, agora vamos eliminar vários fatos aí já. Eu amo rock e eu gosto muito de rock, tipo, desde nova, assim, sabe? Minha mãe, eu lembro quando eu comecei a curtir muito rock, e eu comecei a curtir sozinha, não teve ninguém, acho que eu lembre, assim, que me mostrou. Eu comecei sozinha, comecei a escutar, comecei a amar. E eu lembro que minha mãe não curtia muito, né? Porque às vezes escutava uns sons mais pesados e ela ficava doida com aquilo. Mas até hoje eu sou apaixonada e encontrei o Denis, que também é doido em rock. Então a gente é muito rock and roll aqui em casa. E aí outra coisa é que você nunca vai me ver escutando sertanejo, funk, pagode, nem axé. Esses 4 estilos musicais totalmente fora daqui de casa, a gente não escuta, a gente não gosta mesmo. E a gente é do tipo assim, que vai, se alguém tá escutando isso aí, já me convidou para algum churrasco que eu fui,
Porque geralmente a pessoa tem mania de associar churrascada com pagode, sabe? Gente, detesto, não consigo. Então, se vai fazer uma churrascada na sua casa e vai me convidar, por favor, não coloca nada disso, tá? 36º, eu adoro dançar em casa. Eu gosto muito de escutar também eletrônica, adoro eletrônico. Quando a gente escuta eu tô escutando com as meninas pop, eu gosto bastante, viu? Então quando eu coloco pra dançar aqui em casa com as meninas, nossa, eu me acabo, gente, pulo, danço mesmo. E tá aí outro fato interessante, que se você me vê em alguma noite, alguma casa de show, em algum show por aí, sei lá, em algum lugar, em alguma balada, você vai me ver doida, porque eu gosto muito de dançar e de extravasar. Então quando eu saio eu aproveito mesmo, adoro aproveitar. E aí outra coisa engraçada, quando a gente tá aqui dentro de casa, vira e mexe, eu falo pro Denis, a gente precisa sair sem as meninas, a gente precisa jantar sem as meninas, eu quero sempre extravasar, esse lance de sempre extravasar. Só que quando eu estou sem elas, eu fico com pavor, querendo voltar pra casa logo, porque eu não aguento ficar sem elas. Eu acho que isso é coisa de mãe, né? Tipo, a gente tá junto e quer que elas sumam. E quando a gente tá longe, a gente quer elas grudadas pertinho da gente. 39º, já o Denis, não tem muito esse lance assim, já eu não quero você aqui. Só aquelas brequinhas bobas que de vez em quando dá, né? Mas o Denis é a pessoa que tem que estar o tempo inteiro perto. E eu falo brincando até pra ele, que ele é do tipo que assim, se eu tô com uma dor de barriga, eu quero que ele esteja junto. Porque parece que quando ele tá junto o tempo inteiro comigo, eu fico um pouco mais segura, sabe? Quando eu tô sem ele, eu fico meio insegura o tempo inteiro, assim. E tá aí outro fato interessante que eu falei da dor de barriga, né? Eu sou, tipo, super hipocondríaca, super do tipo que não pode ler, sei lá, tá dando uma virose, uma epidemia aí de tal coisa. E aí, vão lá ver os sintomas. Não, eu não posso ler sintomas, porque se eu leio os sintomas, se eu sentir, tipo, uma fisgada em algum lugar, meu Deus, eu tô com aquilo. Sério. Sou, tipo, super hipocondríaca, já acho que eu tô doente, que eu tenho que tomar remédio, então esse negócio de ver coisas sobre doença assim, eu prefiro manter longe de mim pra não ficar meio louca. Olha, a gente já tá no 41 já, hein? Gente, eu não sei nem se eu vou conseguir organizar pra vocês verem depois aí, mas aqui na minha relação deu 50, viu? Vocês vão acompanhando e tentando saber um pouco dessa minha ordem bagunçada aí. 41 é que eu sempre fui doida pra fazer faculdade de moda. Na verdade, a minha vontade era fazer designer moda, eu sempre quis fazer. Mas aí apareceu o Denis e eu acabei não indo embora para fazer a faculdade e acabei ficando por aqui. E 42 eu cursei publicidade e propaganda, porque eu queria de alguma forma estar ligada a algum processo criativo, entendeu? Porque eu sempre gostei muito disso, da parte de criação, de criar as coisas, de ficar inventando, e eu acabei cursando publicidade e propaganda, o que veio super a calhar porque eu faço hoje, né? Me ajuda bastante nisso também. Mas quem sabe um dia, né? Alguma coisa relacionada à moda ainda não surge aí, né? Outro fato interessante, 43, é que eu sempre quis também fazer jornalismo, sempre fui doida em fazer jornalismo. Eu escrevia 44, eu escrevia livros e livros quando eu era mais nova, tipo assim, eu tinha, eu não sei nem se eu tenho até hoje guardado, mas eu lembro que até sair da casa da minha mãe eu ainda tinha vários cadernos que eu escrevia, enchia cadernos escrevendo, eu adorava escrever de uma tal maneira. Quando eu era pequena tipo uns 7 anos, 6 anos, qual era a minha alegria nas férias? Eu fazia jornal, gente, juro. Eu pegava, naquela época era aquele, acho que é stencil, se alguém mais velho tiver aí vai lembrar, que era não sei se é stencil, se é carbono o nome daquilo, que você escrevia em cima, colocava um negócio que soltava uma tinta embaixo com outro papel, e aí conforme você escrevia, passava pro papel de baixo, era tipo uma cópia, fazer uma cópia. Eu escrevia um jornal assim com as notícias do dia, tipo, o cachorro fugiu de casa. E aí eu saía vendendo para todo mundo da família aquele jornal com as notícias do dia, sobre as notícias da família, e eu vendia tipo a 50 centavos, vamos dizer assim, para pegar dinheiro para comprar bala. Eu era doida para fazer jornalismo. Então eu acho que eu uni perfeitamente as minhas vontades hoje, né? Porque eu consigo também escrever no blog, né? 45, o meu sonho é que... Não, 46, porque eu já falei do jornal de quando eu era criança, hein? 46... O meu sonho é que eu possa viver só do blog. O blog, lógico, me dá uma renda hoje em dia e já me dá uma renda que eu nem esperava que eu teria, pra falar a verdade. Mas eu tenho muita vontade, assim, de ter do blog dar uma grana bem legal, assim, pra poder investir bem mais
em câmeras, em iluminação, e eu tenho muita vontade, tá aí uma outra coisa, de ter um estúdio. Para poder fazer as fotos, que eu amo ser fotografada, é muito legal, gente. Quando você pega o gosto pelo negócio, é muito legal você ser fotografada. Então eu tenho bastante vontade de um dia poder ter, aqui em casa mesmo, assim, a gente até tô pensando nisso, em construir um cantinho para fazer um estúdio, pra gente poder fazer umas fotos muito loucas com cenários, assim, e tal. Eu acho que ia ser bem legal. Mas uma coisa interessante de 48 é que eu detestava ser fotografada antigamente. Olha, eu hoje aqui querendo um estúdio só pra mim, né? Eu não gostava. Quando eu era nova, tipo assim, ia ter foto, eu me escondia. Eu nunca gostei. Hoje, mesmo assim, eu sou bem crítica. Eu olho as minhas fotos e sempre acho, essa aqui não tá boa, essa aqui minha cara tá estranha, essa aqui eu tô magra demais. Mas hoje em dia eu já entendo um pouco mais os ângulos que ficam melhores pra fotografar, né? Mas eu não gostava. Então, assim, da mudança de antes para agora é tremendo o negócio. 49, eu não sou metida, eu sou tímida, de verdade. Quando eu não conheço a pessoa, é muito difícil pra mim chegar e já chegar tipo, oi, tudo bem? Como é que é seu nome? Eu não consigo, nunca jamais você vai me ver chegando numa pessoa assim e já perguntando como é o nome dela e já contando coisas. Eu não consigo, gente, eu tenho um bloqueio muito grande, eu fico com muita vergonha. Então assim, geralmente eu só dou um oizinho e espero a pessoa falar alguma coisa a mais pra depois eu falar, sabe? Então muitas pessoas acabam vendo isso como um pouco de antipatia, mas é porque eu fico na minha porque eu realmente nunca sei como começar um papo, sabe? Eu sou muito travada com relação a isso. Acho que já melhorou muito hoje em dia, mas era bem pior, assim, bem pior mesmo. 58 me chega, né? Porque esse vídeo já deve estar longo. Eu morro de medo do escuro. Mas é tipo um medo, quase fobia, assim. E eu não sei porquê, mas é de um tipo que a gente dorme com luz acesa, sempre. E eu acho até ruim, porque eu percebo que as meninas acabaram pegando um pouco desse medo, sabe? Se a gente tá na sala, por exemplo, elas não vêm até o quarto delas sozinhas, porque tá escuro no corredor, por exemplo, elas não querem passar pelo escuro do corredor. E eu nunca falo, nunca fui de assustar, sempre falo, não, vai lá, vai acender a luz, não tem problema. Mas eu acho que elas devem perceber um pouco disso em mim, porque assim, a gente só dorme com luz acesa aqui em casa, a gente nunca fica no escuro total. Eu tenho pavor de escuro, mas é um medo que assim, se me largam no escuro, já aconteceu várias vezes de acabar a luz, por exemplo, de repente à noite lá, você tá em casa, não imagina, não tem nada perto pra você pegar de vela ou de luz, daquelas luzes, as lâmpadas de emergência. Meu, acabou a luz, eu não consegui enxergar nada na frente, o coração dispara, já começa a suar frio, já começa a tremer, é um medo gigante, tá vendo? Não é nem bom ter falado isso, porque alguém pode usar isso contra mim um dia, né? Por favor, gente, tenha piedade, porque eu realmente começo a passar mal no escuro. É um negócio muito chato, assim. Não gosto de escuro mesmo. E é desde que eu sou nova. Acho que é isso. Espero que o vídeo não fique exageradamente longo. Espero que vocês achem legal. Mas pediram e eu gosto bastante de atender os pedidos que me fazem, porque eu sempre peço pra vocês fazerem pedidos, então eu tenho que atendê-los quando pedem, né? 50 fatos sobre mim. A gente se vê numa próxima. Não esqueça de seguir o canal. Tchau!